Oi, pessoal, chegamos ao final da nossa disciplina de contabilidade geral e hoje a gente vai trabalhar o terceiro módulo, abordando as demonstrações financeiras. Entre elas, a gente vai falar mais especificamente do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. As demonstrações financeiras são relatórios que visam informar sobre a situação das finanças de uma empresa e auxiliam na tomada de decisão do gestor. Com base nesses relatórios, é possível realizar a apuração dos impostos, controlar o fluxo de caixa, realizar melhores investimentos e conseguir gerenciar melhor todos os aspectos do negócio, tá? Toda essa conceituação foi exposta por Sankhya, tá? Pessoal, o que isso significa dizer? Nos módulos anteriores, nós trabalhamos bastante a questão conceitual da contabilidade, qual é o seu objetivo, qual é o seu objeto de estudo, e sempre falamos das variações patrimoniais, de todas essas operações que afetam no patrimônio de uma entidade. A partir do momento que a gente faz todos esses registros, que a gente faz toda aquela técnica de contabilidade, aplica a escrituração, registra os livros próprios, o livro diário, o livro razão, é hora da gente elaborar a demonstração financeira, que é o relatório que vai posicionar o gestor sobre toda a situação daquela empresa. Essa situação, a partir dessa situação é que ele vai tomar uma decisão mais acertada, tá? Existem várias demonstrações, segundo a Lei 6.404, e as suas alterações, mas a gente vai focar especificamente no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. A gente não pode deixar de falar na demonstração de fluxo de caixa, na demonstração de resultado abrangente. Existem outros relatórios mais específicos que dependem da necessidade do gestor para a tomada de decisão. Mas o nosso foco aqui no módulo 3 vai ser trabalhar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, tá bom? O balanço patrimonial, ele é um relatório contábil que demonstra o patrimônio da empresa, refletindo a posição financeira de forma quantitativa e qualitativa em determinado momento. Qual a diferença desse aspecto quantitativo e qualitativo, tá? Quantitativo, o próprio nome já diz, pessoal, ele dá a ideia de quantidade, tá? Então, quanto eu tenho no meu estoque em aspecto físico, quanto eu tenho no meu estoque em aspecto monetário, isso a gente vai observar a partir do aspecto qualitativo, que é a própria conta. Então, se eu tenho um saldo lá no meu balanço patrimonial, refletido na conta caixa, no valor de R$100, o aspecto quantitativo é a valoração dessa conta, os R$100. Já o aspecto qualitativo é o nome da própria conta patrimonial, que é a conta caixa, tá bom? A Lei 6.404 de 1976 e as suas alterações, porque eu já passei para vocês nos módulos anteriores, que essa lei ela passou por algumas alterações, tá? Algumas modificações. Ela dispõe que os ativos, as contas do ativo, que são os bens mais os direitos, seguirão a ordem decrescente de liquidez, ou seja, serão registradas primeiramente as contas que mais rapidamente se transformam em dinheiro, ou seja, recurso líquido e certo para a empresa. Quando a gente fala essa questão da liquidez, um grau decrescente de liquidez, o próprio conceito está trazendo aí uma especificação mais detalhada. A liquidez ela diz respeito à capacidade daquele ativo se transformar em dinheiro mais rapidamente. Então, eu tenho uma conta caixa, que é dinheiro líquido, que já está à disposição da empresa. Eu tenho os equivalentes de caixa, que é a minha conta corrente, banco movimento, a minha conta de aplicação imediata, que é aquela aplicação que eu posso resgatar a qualquer momento. Tudo isso me traz uma liquidez bem rápida. Por quê? Porque já é dinheiro próprio. Já a minha conta de estoque, ela tem um grau de liquidez menor. Por quê? Porque para transformar esse estoque em dinheiro, a gente precisa vender.
tá? E se eu faço essa venda a prazo, eu tenho um direito a receber, eu primeiro preciso receber esse valor para que ele se torne líquido. Então, daí dá para a gente perceber que o nível de liquidez dessas contas, da conta estoque e da conta de direitos a receber, contas a receber, é um grau bem menor que a conta caixa, porque a gente precisa de algumas ações para que isso se transforme efetivamente em dinheiro líquido, tá, pessoal? Dentro da estrutura do balanço patrimonial, a gente já viu isso nos módulos anteriores, nós temos as contas de ativo, as contas de passivo e o patrimônio líquido. É dessa forma que ele vai figurar no relatório financeiro, tá? Esse ativo, ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante, pessoal, nesse grupo aí, nós vamos classificar todas as contas de curto prazo, tá? E mais à frente a gente vai ver o que é curto prazo. O não circulante é o inverso. Aí vão ser classificadas as contas que serão realizáveis no longo prazo. O passivo, né, que são as origens de recursos aí, recursos que vêm de terceiros, ele também se classifica como circulante, que é o curto prazo, e o não circulante, que é o longo prazo. Abaixo do passivo, nós temos o patrimônio líquido, tá? Que será aí classificado serão classificadas contas de capital social, de reservas, as contas de lucros acumulados e outros subgrupos que serão mais detalhadamente abordados na apostila de vocês, tá? Bom, pessoal, o ativo circulante representa os bens e direitos realizáveis dentro de um exercício social, que é aquele período de 12 meses, tá? Nesse grupo, nós vamos classificar os ativos que são realizáveis até o término do exercício social subsequente, tá? O que isso quer dizer? Se nós comprarmos uma mercadoria no mês de janeiro de 2017 e essa mercadoria tiver um vencimento até dezembro de 2017, essa conta ela vai ser classificada no grupo de ativo circulante. Se ela ultrapassar esse período, ela será circulante até o término do exercício de 2018, que é o que a regra traz, né? Que serão realizáveis dentro de um exercício social até o término do exercício social subsequente, tá? Esse grupo, ele se divide em disponibilidades, e aí a gente vem representado aí com a conta caixa, bancos conta movimento, aplicações de liquidez imediata. Essas disponibilidades são as contas que têm um alto nível de liquidez, ou seja, já são, né, já representam o dinheiro disponível para a empresa. Os direitos realizáveis, né, são representados pelos clientes, duplicatas a receber, contas a receber, títulos a receber, duplicatas descontadas, estoques, provisão com crédito de liquidação duvidosa, e é importante a gente dar um enfoque maior nessa provisão, porque a partir do momento que a gente vende a prazo, existe a possibilidade de não receber aquele valor. Então, nós devemos constituir essa probabilidade de perda, tá? Então, você vai pegar qual critério para você classificar, para você constituir essa provisão. Você pode fazer uma série histórica, tá? E ver, observar qual é o índice de inadimplência dos períodos anteriores. E a partir daí, você faz uma projeção para os seus exercícios sociais, tá? Isso vai depender do estilo de gestão de cada empresa, que também pode ter um outro critério diferenciado. Mas essa provisão, ela deve ser constituída, tá, pessoal? Pessoal, ativo não circulante representa os bens e os direitos realizáveis, tá? Que ultrapassem um exercício social. Ou seja, ele é diferente do circulante porque você vai classificar nesse grupo aqueles ativos que serão realizados após o término do exercício social subsequente. Então, utilizando o mesmo exemplo do ativo circulante, nós vendemos uma mercadoria em janeiro e vamos receber esse valor, vendemos a prazo e vamos receber num prazo aí de 36 meses.
Então, a gente ultrapassa aqueles 12 meses, né, do exercício financeiro e ultrapassa o término, né, após o exercício social subsequente. Então, essas contas, elas serão classificadas no ativo não circulante. Esse grupo, ele é dividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O realizável a longo prazo são aqueles direitos, como a gente já falou, né, que são realizáveis após o término do exercício social subsequente. Então, se nós fizemos aquela venda lá no prazo de 36 meses, nós vamos ultrapassar o exercício, esses ativos serão classificados na conta de realizável a longo prazo, ativo não circulante, realizável a longo prazo. O grupo de investimentos, né, nesse grupo são classificados aqueles ativos em que a empresa investiu em outras empresas, né? De repente ela resolveu comprar uma obra de arte que tem um valor e após em algum momento, após a decisão do gestor, existe a necessidade de venda dessa obra de arte, enfim. Uma característica que deve prevalecer é que esses investimentos, eles não são utilizados, né, nas atividades fins da empresa, tá? O imobilizado, a gente já está falando aí dos bens móveis, né? Daqueles ativos que são utilizados para a manutenção da atividade da empresa. Então, toda empresa, ela precisa de computadores, de cadeiras, de mesas, de equipamentos que tornem possível a execução das suas atividades. E a esses ativos a gente dá o nome de imobilizado, tá? O intangível são ativos que não possuem uma característica física, material, ou seja, a gente não consegue palpar. Ele é um bem impalpável. Um grande exemplo que a gente pode citar aqui são as marcas e patentes, tá? Um outro exemplo são os fundos de comércio que são criados a partir do desenvolvimento de uma marca, do desenvolvimento de um negócio, e isso gera benefícios futuros para aquela empresa. Pessoal, falando agora sobre as obrigações, nós falamos de ativo circulante, ativo não circulante. A gente sabe que o grupo do ativo é classificado, são compostos, né, ali todos os bens e os direitos da empresa. Mas a gente também precisa classificar as obrigações, que são obrigações com terceiros, né, que são obrigações adquiridas e que devem ser arcadas dentro de determinado período. O passivo circulante, ele contempla as obrigações de curto prazo da entidade, ou seja, aquelas obrigações que vencem dentro de um exercício social. A gente trabalhou bem o conceito de circulante no ativo e ele também vale para o passivo, tá? Só que agora a gente está falando de pagamentos, né? De obrigações. Um exemplo, ou vários exemplos que a gente tem aqui no nosso slide, né, são os fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos, os salários a pagar, os impostos a recolher. Todas essas obrigações, elas vão vencer num prazo mais curto, né, dentro do exercício financeiro, naquele exercício social que a gente já comentou, com duração de 12 meses, tá? Se essas obrigações, elas extrapolam esse prazo, se elas vão além dos 12 meses, a gente classifica, né, como passivo não circulante. E o slide traz um conceito, contempla as obrigações que extrapolam mais de um exercício social, ou seja, aquelas obrigações que vão além, vão após o término do exercício social subsequente, tá? Aí vem os exemplos de empréstimos de longo prazo, financiamentos, fornecedores a longo prazo, porque todas essas contas que a gente tem no circulante, nós também podemos ter no não circulante. O que vai diferenciar é o prazo de quitação, é o prazo de pagamento, é o prazo em que essas obrigações serão exigidas pelos terceiros, tá bom? O patrimônio líquido, ele é dividido nos seguintes grandes grupos, tá? O patrimônio líquido a gente já viu que a gente calcula, né? Será a diferença do ativo menos o passivo. E aí a gente tem aquelas várias situações líquidas, onde se o PL, né? Se todo o meu ativo lá for maior que o meu passivo, eu tenho
um PL positivo, uma situação líquida positiva, se eu tiver, né, um PL onde o meu ativo é menor que o meu passivo, eu vou ter uma situação líquida negativa. E se os meus bens e os meus direitos, que representam o meu ativo, menos as minhas obrigações, que representam o meu passivo, se tudo isso, se toda essa equação for igual, nós teremos uma situação líquida nula, tá? O patrimônio líquido, ele é dividido também em grupos, assim como o ativo, como o passivo. E as contas que compõem esse patrimônio líquido são o capital social, a reserva de capital, a reserva de lucros e lucros ou prejuízos acumulados. Existem outras contas, né, que vão depender aí do detalhamento das atividades que cada empresa realiza, né? Como se você fizer um ajuste, né? Um ajuste de exercícios anteriores, então você já vai jogar o saldo desse ajuste dentro do seu PL, mas isso vai depender da necessidade de cada empresa, tá, pessoal? O que é o capital social? Já abrindo um pouco mais esse conceito, é aquele valor inicial, é o valor que foi constituído para a abertura da empresa e que foi integralizado pelos sócios, tá? Esse capital integralizado também a gente já estudou que ele pode ser integralizado em dinheiro, ele pode ser integralizado em bens e também pode ser integralizado em direitos. A reserva de capital e a reserva de lucro, né, são reservas, como o próprio nome já está dizendo, são acúmulos, tá, de recursos feitos pelas empresas e que têm uma destinação própria. Por exemplo, a reserva de capital, ela pode ser um capital, um valor reservado para futuros reinvestimentos, tá? Tudo isso vai depender, pessoal, do tipo de estatuto que a empresa tem, do tipo de contrato social. A diferença entre elas é que a reserva de capital, ela traz uma característica de que o valor que foi reservado, que foi acumulado, ele não vem das atividades normais da empresa. Não houve um esforço para que esse valor fosse constituído, né? Exemplificando melhor, é o sócio que chega e guarda aquele capital para um futuro reinvestimento. A reserva de lucros não, ela já é o contrário, ela tem a origem nos lucros que foram obtidos pela empresa. Então, se de repente eu tenho um contrato com você, nós constituímos uma sociedade onde eu tenho 50% e você também tem 50%. E no nosso contrato social, nós estipulamos que 10% dos nossos lucros obtidos mensalmente vão ser reservados para futuros reinvestimentos. Tá, pessoal? Então, especificamente destinado, essa destinação, ela é prevista no contrato social. Que a forma como ela vai ser reservada, a forma como ela vai ser guardada, esse lucro vai ser distribuído, vem dito lá no contrato social ou no estatuto da empresa. A conta de lucros ou prejuízos acumulados é uma conta patrimonial que recebe todos os resultados do período, né? Sejam eles positivos ou negativos. E essa conta ela vai acumulando os saldos, né, decorrentes inclusive de exercícios anteriores, tá? Vamos lá, começar a elaborar o balanço patrimonial. O que a gente precisa para elaborar esse demonstrativo financeiro, tá? Algumas etapas precisam ser concluídas, precisam ser executadas antes que essa demonstração chegue ao seu retrato final, né? A sua posição final. Então, deverão ser observados os seguintes tópicos, tá? Primeiro, nós temos que fazer a identificação das contas movimentadas ou não naquele período, bem como os seus respectivos saldos. Essa movimentação, essa identificação, esse levantamento, pessoal, é feito no balancete de verificação, que é uma ferramenta que a gente utiliza para apurar os saldos contábeis, tá? Lá a gente vai fazer toda a movimentação de débito e crédito, conforme a gente viu nos módulos anteriores, utilizando a escrituração contábil, a apuração dos resultados de cada período e vamos lançar os saldos finais. A partir daí, é preciso fazer o encerramento do resultado, tá? Apurar o resultado. E isso a gente faz encerrando as contas de resultado, que são as receitas e as despesas.
tá bom? Após esse encerramento, é preciso verificar se há necessidade de ajuste ou não. Esses ajustes, eles decorrem de possíveis erros que tenham acontecido durante a escrituração, algumas falhas. Enfim, são correções que devem ser feitas antes que esse balanço patrimonial seja encerrado, tá bom? Bom, pessoal, nós falamos a respeito da demonstração, né, do balanço patrimonial, a demonstração financeira, que é o balanço patrimonial, e com base no que a gente discutiu, é possível observar que a gente consegue avaliar a empresa, a situação financeira da empresa através daquela demonstração, tá? Porque ali eu tenho todo o saldo do meu ativo, né? Tudo aquilo que está à minha disposição ou que está em poder de terceiros. Eu tenho o meu passivo, eu tenho a minha situação patrimonial representada lá pelo patrimônio líquido. Então, eu consigo tomar decisões no aspecto financeiro. Agora, se a gente quiser ter uma posição mais detalhada sobre as nossas receitas, sobre as nossas despesas e como esse resultado foi alcançado, é preciso fazer uma análise da demonstração do resultado do exercício, que também é conhecida como DRE, tá? A DRE ela tem como objetivo apurar a variação da riqueza da empresa ao longo do tempo, ou seja, medir o fluxo de renda. E aí, nessa demonstração, a gente já analisa o resultado econômico, tá? É aquilo que todo gestor quer saber no final do mês, no final do ano, se ele teve lucro ou se ele teve prejuízo, tá? Esse conceito é dado por Rafael Gattius. Para a gente elaborar a DRE, a gente tem que fazer um levantamento das receitas, dos custos e das despesas para que a gente tenha, né, o nosso famoso resultado, que pode ser positivo ou negativo, tá? As receitas, recapitulando, são valores obtidos na venda de produtos, bens ou serviços prestados pela empresa. Os custos e as despesas já são os consumos de ativos ou aumentos de passivos, que têm como objetivo, né, a produção de receitas. Então, quando você realiza uma despesa que você incorre num custo, o seu objetivo é obter receita, tá? Para manter o quê? A continuidade daquele negócio. E a partir da diminuição entre um e outro, nós vamos chegar ao resultado, que se for positivo será o lucro e se for negativo será o prejuízo. Então, nós temos aí lucro ou prejuízo, diferença entre receitas e despesas de um determinado período. Essa é uma síntese, né? É um resumo do que é a DRE. Só que essa demonstração, pessoal, dependendo do nível de negócio, dependendo do segmento, ela tem um grau de detalhamento bem mais avançado, tá? Isso vai depender, o reforço da operação que aquela empresa, né, aquele segmento em que aquela empresa atua, tá? Mais à frente aqui, a gente já tem um demonstrativo mais detalhado, onde a gente começa, né, a perceber que tipo de operações aquela empresa realiza, tá? Então, nesse nosso slide, a gente tem aí o indicativo de receita bruta de vendas ou serviços, menos os impostos sobre as vendas, onde a gente tem que deduzir, né, os impostos que foram ocorridos lá sobre as vendas realizadas, os abatimentos, perdão, as devoluções de vendas que aconteceram relacionadas àquela receita. Tudo isso a gente deduz para que a gente tenha a receita líquida de vendas ou serviços, tá? Essa receita líquida, ela foi apurada, pessoal, voltando aqui, né, com a diferença entre a receita bruta menos os impostos e os abatimentos que aconteceram, né, que incidiram sobre essa venda, resultando aí na receita líquida de vendas ou serviços. Dessa receita líquida, nós vamos abater os custos, né? Que são lá, ó, os consumos que a gente falou, são os esforços que nós fizemos para que aquela receita fosse, né, possível. Então, aí nós temos os custos com a mercadoria vendida, que é o CMV, o custo com o produto vendido ou o custo com o serviço prestado. Volto a falar sobre o segmento em que a empresa atua.
A partir dessa dedução desses custos da receita líquida, nós temos o resultado bruto, tá? E do resultado bruto nós vamos deduzir as despesas operacionais, que são divididas entre despesas administrativas, despesas comerciais e existem outras despesas que também são operacionais. As despesas administrativas são aquelas relacionadas com, todas elas são relacionadas com as atividades da empresa, tá, pessoal? É importante citar isso. As administrativas são aquelas despesas com aluguel, com energia, com água, com a internet, o pagamento de salários. As despesas comerciais já são aquelas relativas à divulgação do produto. Esse é um exemplo que a gente pode citar aqui. O marketing, por exemplo, a publicidade, o material que é gasto para a promoção daquele produto e outras despesas que não são classificadas nessas duas categorias, são classificadas em outras despesas operacionais, tá bom? Quando nós fizermos essa dedução dessas despesas operacionais do resultado bruto, nós chegamos ao resultado operacional antes dos juros, tá? E aí nós temos um resultado que decorre da própria atividade econômica da empresa, tá? A própria atividade fim dela. Porque a partir desse resultado nós vamos adicionar ou subtrair o resultado financeiro, que é decorrente dos investimentos que nós fizemos, dos financiamentos que nós pedimos lá às instituições financeiras, e aí já são operações que estão relacionadas à empresa, mas que são calculadas a partir da sua atividade fim, tá bom? Quando nós adicionarmos, se for um resultado, se for uma receita, nós vamos adicionar, se for uma despesa financeira, nós vamos subtrair. Nós teremos o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, tá? Sobre o lucro. E aí nós temos um resultado antes da tributação. Porque quando nós apuramos o lucro pessoal da empresa, alguns tributos incidem sobre ele, tá? E essa tributação, essa parte mais específica, nós vamos abordar em sala de aula com as nossas atividades que já estão propostas, tá bom? Após o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, nós vamos deduzir a provisão, né? Efetivando aí uma conta de despesa e uma contrapartida de obrigações no nosso passivo, que é a provisão para o imposto de renda e contribuição social. Após fazermos todas essas deduções, todas essas adições, é que nós teremos o resultado líquido do exercício. E é esse resultado líquido do exercício que vai ser transportado para o nosso balanço patrimonial. E assim nós faremos a apuração da conta lucros ou prejuízos acumulados, tá? Fazendo todo esse esquema através dos razonetes, através da escrituração contábil, é possível nós termos um entendimento melhor, tá? Da relação existente entre a DRE e o balanço patrimonial. No slide a seguir, nós temos um demonstrativo de uma empresa, tá? Que aqui a gente não cita o nome, né? Por questões de sigilo, enfim, é um exemplo didático para que vocês observem aí que nós temos 3 períodos, que vão de 2014 a 2016, e aí nós já detalhamos mais, né? Nós já colocamos todo o aspecto qualitativo, que são as contas envolvidas, e o aspecto quantitativo, que é a valoração de cada um. Então, nós temos aí a receita de vendas que foi obtida, né, no período de 2016, temos todos os custos, as operações financeiras que essa empresa realizou, ela teve receita financeira, ela teve despesa financeira, fez a sua provisão aí corretinha dos impostos incidentes, né, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, apurando um resultado do exercício ao final dela, onde a gente percebe aí que em todos os períodos citados, de 2014 a 2016, essa empresa teve um resultado positivo. Ou seja, a gente pode, né, concluir que essa empresa ela teve um resultado, um lucro, né, sendo transportado para o balanço patrimonial e assim compondo a conta de lucros ou prejuízos acumulados. As referências do nosso material estão aí nesse slide. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha
havido a possibilidade de aprendizagem, porque esse é o nosso objetivo. Assim como nos demais módulos, eu sempre indico a necessidade da presença de vocês nas aulas presenciais, a assiduidade, a participação nos fóruns e a realização das atividades. Eu desejo boa sorte a vocês e sucesso!